Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecendo e cumprimentando novamente a equipa ministerial presente e agradecendo as respostas da primeira ronda. Creio que esta audição tem trazido algumas informações importantes. E antes de avançar diretamente com as questões, creio que é importante também esclarecer e reforçar aquilo que o Sr. Ministro disse sobre o papel do Estado na monitorização dos contratos de parceria público-privada na área da saúde e, de facto, face àquilo que a deputada Carla Cruz disse da parte do Partido Comunista Português, creio que foi muito grave em dois momentos. O primeiro momento foi ao retirar de contexto aquilo que o Dr. João Matos, o responsável por monitorizar as PPPs da ARS Lisboa-Val de Tejo, no que diz respeito à sua preocupação em relação à sustentabilidade do parceiro, porque aquilo que ele disse e afirmou aqui taxativamente é que na feitura de um concurso internacional, foi isso que ele disse, deve haver uma preocupação na feitura desse contrato a garantir que haja sustentabilidade da parte do parceiro, porque um contrato em que o parceiro esgota a sua capacidade financeira depois não serve o propósito para o qual foi contratado, e o mesmo princípio deve-se aplicar tanto ao privado, como ao social, como ao público. Bem nos recordamos, em 2011, quando o PSD e o CDS assumiram o governo, a quantidade de hospitais estavam em situação de bancarrota financeira e a irresponsabilidade face, nesse caso, à gestão pública dos anos antecedentes. Mas esse princípio deve prevalecer sempre. Quanto à questão do papel do Dr. João Matos, eu considero que a intervenção da doutora Carla Cruz, da senhora deputada Carla Cruz, foi lamentável, porque na realidade o que aconteceu, e o Sr. Ministro não estava cá, mas basicamente a deputada Carla Cruz colocou uma série de questões, colocando em causa a qualidade dos serviços prestados no Hospital de Cascais, e o Dr. João Matos contrariou todas as afirmações da senhora deputada Carla Cruz e, portanto, quem não concorda com o Partido Comunista é mau. Quem concorda é bom. É este o critério e o crivo e, aliás, Deus nos livre, utilizando a expressão do CDS, do Partido Comunista um dia nos gerir enquanto governo, porque, de facto, o conceito de participação livre e democrática é algo que, dentro do Partido Comunista, há dificuldade em penetrar. Mas foi aqui destacado, e aqui se vê de facto a falta de honestidade intelectual na discussão, a questão da sepsis pós-operatória, que é claramente uma das áreas que tem que ser corrigida e melhorada no futuro na gestão do Hospital de Cascais. Mas não falaram de todos os outros indicadores do relatório da UTAP. Aliás, o Bloco de Esquerda fez a mesma referência na última audição com a Lisboa-Val de Tejo, em que o relatório da UTAP, da Unidade das Finanças de Acompanhamento das Parcerias, destacou o facto de as cesarianas no Hospital de Cascais terem um peso inferior do que nos hospitais de referência, as cirurgias de ambulatório no Hospital de Cascais terem de facto um peso superior do que nos hospitais de referência, as taxas de reinternamento em 30 dias serem inferior e continua na percentagem de cirurgias de ANCA efetuadas nas primeiras 48 horas ser muito superior no Hospital de Cascais do que nos hospitais média, de referência, as percentagens de primeiras consultas face ao total de consultas e por aí fora podem ler o relatório da UTAP, que é muito esclarecedor sobre esta matéria. Aquilo que o Sr. Ministro nos disse, e compreendo o argumento, é que a prorrogação do contrato de Cascais teve que ser feito exatamente nos mesmos moldes para não criar condições diferenciadas numa perspectiva de um concurso internacional futuro. O que ainda não obtivemos uma resposta é porque é que a primeira opção da possível renegociação não foi posta em cima da mesa, pelo menos antes de se avançar para uma segunda opção. Ou seja, porque é que não se esgotou a via da renegociação com o parceiro privado primeiro, uma vez que o responsável da ARS pelo controle da PPP afirmou a satisfação do parceiro do Estado na gestão desse mesmo hospital. Também foi dito aqui pelo Sr. Ministro que a prorrogação por 2 anos é uma data limite. E isso também foi dito pelo Dr. Luís Pisco, Presidente da ARS, que a prorrogação pode ser interrompida caso o concurso internacional saia antes. Pergunto se o Sr. Ministro está em condições de se comprometer com uma data para o lançamento do concurso, registando-se aqui, e tenho que saudar como positivo, a disponibilidade do Sr. Ministro
para garantir que haja uma audição pública antes do lançamento do concurso, para garantir que todas as partes se possam pronunciar sobre os termos em que esse concurso será realizado. Quanto à possibilidade que o Sr. Ministro aqui levantou de poder reverter para o público, e quase a terminar, Sr. Presidente, de poder reverter para a gestão pública do Hospital de Cascais, no caso do concurso ficar descoberto, eu pergunto se foi feito algum estudo sobre o impacto que essa reversão teria, relembrando o relatório da UTAP de dezembro de 2016, que afirma taxativamente que há riscos significativos e dá o exemplo daquilo que aconteceu com o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, que regressou à esfera pública 7 anos depois de uma gestão PPP, e o efeito foi, e passo a citar o relatório da UTAP, uma degradação dos resultados. E para terminar, Sr. Ministro, perguntar se considera que o novo Hospital de Sintra, que é um hospital de pequena dimensão, se é de facto suficiente, conjugado com o aumento de capacidade do Hospital de Cascais, para responder de facto às dificuldades que o próprio Hospital Amadora Sintra sentem, ou se não é necessário repensar a dimensão das várias unidades naquela multiplicidade de municípios. E deixar uma última nota, Sr. Ministro, sobre aquilo que foi referido em relação à lei de bases, que o PSD está a acompanhar esse debate. É um debate que nós consideramos muito importante. Foi aqui anunciado um aumento de produção para os PPPs por via do aumento do seu financiamento, mas isso também é um reflexo do aumento da carga da doença. E uma revisão de lei de bases tem de facto que ter por base uma política de saúde pública que reduza a carga da doença e que aposte na promoção da saúde, prevenção da doença e numa revisão do modelo de financiamento que vá nesse sentido. E para esse debate, naturalmente, também reiteramos a nossa disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora